Na parte experimental do primeiro experimento, medidas de tensão, corrente e leis básicas de circuitos, vocês vão montar um circuito e medir vários parâmetros dele. Vocês vão medir tensão e medir corrente. Tá? A montagem desse circuito deve ser feita no protoboard. Os componentes utilizados no circuito vão ser definidos pelos parâmetros do grupo. Tá? Por exemplo, o grupo 1 vai utilizar todos esses resistores de 1 kΩ. O grupo 2 vai utilizar os resistores de 1 kΩ, 1 kΩ e 1.2 kΩ. E assim por diante. Então, cada grupo vai medir um circuito diferente. O que significa que as tensões e as correntes medidas vão ser diferentes para cada um dos grupos. Nós vamos agora mostrar a montagem, uma das possíveis montagens, para ser mais exato, do nosso circuito. E em cima dessa montagem nós vamos mostrar como é que são feitas algumas das medições. O primeiro item do experimento pede para a gente medir as resistências. Tá? Nesse caso aqui eu tenho 3 resistências, que são a de 1 kΩ, a de 1.2 kΩ e a de 1.5 kΩ. Notem que todas elas estão conectadas aqui em série. Esses dois terminais estão em zero justamente para acertar o null que eu estou colocando. Então vamos medir a primeira resistência, 1 kΩ. Como vocês podem ver, está bastante próximo de 1 kΩ, 997,5. Tá? Devido à variação da tensão e da corrente no tempo, tá? Por causa do ruído, esses dígitos aqui tendem a ficar oscilando. Então, normalmente a gente tenta utilizar os primeiros 3 dígitos, tá? Que eu posso realmente utilizar. Mas, eventualmente, você pode até fazer. Muito bem, próximo da lista é o de 1.2. Como vocês podem ver, deu 1.184 kΩ. Todos esses valores, eu quero deixar isso bem claro, eles vão ser anotados no seu procedimento experimental, na tabela P1. A tabela P1 vai trazer, você vai anotar justamente esses valores. Tá? O último da lista é o de 1.5 kΩ. Como vocês veem, aqui temos o resultado de 1.486 kΩ. Tá? E com isso, a gente vai preencher a tabela e depois calcular o erro. Essa aqui é uma montagem possível do circuito. Notem que eu utilizo essas pequenas laços de fiozinho aqui, que são chamados de jumpers. Tá? Isso aqui eu utilizo porque na hora que eu for medir corrente, eu posso simplesmente substituir o jumper pelo fio do meu medidor de corrente. Tá? Aqui eu tenho um resistor de 1 kΩ, aqui eu tenho um resistor de 1.2 e aqui eu tenho um resistor de 1.5. Lembrando que o seu roteiro, tá, com os seus dados, vão ser valores diferentes. Nós vamos medir primeiro as tensões VAB, VAC e VBC. Tá? AC é entre esse ponto e esse ponto. AB é entre esse ponto e esse ponto. BC é entre esse ponto e esse ponto. Tá? Ou seja, VAB é no resistor de 1 kΩ, VBC pode ser tanto no resistor de 1.2 quanto no resistor de 1.5 e VAC é da entrada do meu circuito. Então vamos terminar essa montagem. O primeiro passo é a medição de VAC. No caso aqui, eu coloquei 6 volts no nossa fonte DC e aqui está medindo 5.992. Eu posso também utilizar uma característica do multímetro que ele pode fazer o valor médio e me dá a estatística desse negócio. A média, no caso, é 5.993 volts.
eu vou anotar no meu roteiro esse valor, 5.993. Próximo da lista é medição do VAB. Nesse caso, eu pego meu ponto do multímetro, tá? Coloco aqui. O caso de eu utilizar a estatística, eu tenho que limpar a estatística. Do contrário, eu vou ter problemas. Tá? Tudo bem? Estatística. E aí eu vou ter aguardar até ele estabilizar. No final, nós temos a medida de VBC, tá? Com esses resultados, você vai fazer o cálculo da lei de Kirchhoff das tensões. As próximas medidas que nós vamos fazer são... Reparem que eu coloquei agora o multímetro em série e eu estou medindo a corrente, tá? E uma vez lida a corrente I1, que é a corrente que passa pelo resistor de 1 kΩ, no caso desse experimento, nós vamos anotar esse valor, tá? E colocar lá na parte das tabelas. Próximo na lista é a corrente I2, que é a corrente que passa, no caso desse circuito, pelo resistor de 1.2 kΩ, tá? No caso aqui, eu vou gerar a estatística. E aí nós temos a nossa medida dessa corrente. Por fim, é a medição da corrente 3. Notem que eu substituí de novo o jumper, que era esse aqui, por o meu multímetro em série. E aí eu meço a corrente e coloco na minha tabela. Uma vez tendo esses resultados, é só verificar a nossa lei de Kirchhoff.